Oh, agora foi. Então, As interfaces não são muito intuitivas, né? A gente fica meio maluco. Ai, Rodolfo. mas é isso. A Vamos gente, ficar aqui, porque daqui a pouco já começa para não ter problema, né? é, depois qualquer coisa eu corto essa parte, ou a gente pode começar antes também, ou a gente pode conversar. Você tá em São Paulo? Então, estou sim. Aham, é, Aqui, né, nesse momento aí tá bem difícil ficar aqui sozinha. Só com vocês, assim, conectados com os meus alunos, tá tudo muito esquisito, né? não tá tendo aula presencial aí, não? Não, tem agora, vai ter uma flexibilização a partir de segunda-feira aqui no estado de São Paulo, mas está tudo muito confuso. Como ter um protocolo assim bem correto para que não haja muita contaminação ainda, né? Aham, Até, enfim, uma irmã de uma aluna minha que faleceu, né, de aneurisma cerebral, porque não encontrou UTI, sabe? Ela aham, poderia ter sido salva em 3 dias, né? E aí não encontrou UTI, ela teve acabado indo para um hospital particular e apesar de todo o esforço dos médicos, né, ela faleceu. E agora a menina está fazendo uma vaquinha para poder pagar o hospital, que ficou em R$ 190 mil, acho que dois aham. dias. Que isso. É, o SUS faz a diferença, né? Faz, mas está tendo assim. Então, o que a gente verificou é que não tem leito de UTI. Não é? Que eles falam, 80% ocupado, cadê esses 20% que ela ficou 3 dias esperando e não conseguiu e veio a falecer, né? Aham. Então, eu acho que vamos abrir de todo jeito, em função desse contexto aí, nessa relação saúde e economia, que a gente salva, não salva, não vai acabar salvando ninguém, nenhum de nada, né? E a educação está indo para um buraco também, né? São tempos difíceis, né? Aqui em Brasília ainda não chegou nesse nível, mas a previsão é que agora, nesse mês de junho, seja o pico aqui em Brasília. Então vai ser bem complicado. Eu tenho um amigo que é médico aí em São Paulo. Ele tava, assim, ele me ligou querendo passar um tempo fora porque o negócio tava pesado aí. Aí eu falei, cara, aqui em Brasília tá começando também. Eu vou para Brasília dia 20, né? Mas aí já comprei máscara, aquele protetor. Aham. É Ficar de o. férias, né? Porque tenho férias aqui, porque aqui, como eu não parei de trabalhar, né? Então, tá precisando ir para casa um pouco, né? Eu tô assim com duas calças, assim, não tenho roupa quase, né? Que eu vim assim para passar 4 dias Aham. e toda semana eu voltava, né? Para Brasília. E acabou que eu tô assim isolada mesmo, né? Mas isso também tem me provocado algumas reflexões aí, né? Sobre o que está acontecendo. Estou mais interessada em participar, né, dessas redes criativas de arte. Né? Isso é bem interessante, né? E assim, essa questão da arte, agora, ela tá bem aflorando, porque assim, o pessoal tá vendo o quanto é realmente necessário, né? Eu acho que a arte sempre foi necessária, né? Aham. Só que a galera não via muito assim. Ó, o Arthur entrou dando o Arthur tá dando bom dia aí. Quem? O Arthur. Oi, Arthur! Você não dá para ver ele? Não aparece para você os comentários? Embaixo, Não, assim. só os comentários, mas Ah, não as pessoas, né? Porque a gente não. fica aqui nesse, assim, esse design, né, da mídia digital interativa, acho que precisa ainda ser repensado um pouco, né? Eu acho que o Instagram ele está ainda nessa transição, né? Eu estava vendo que eles estão disponibilizando novos recursos e ainda mais agora nesse tempo, nesse período, porque tá muita gente utilizando o Instagram, né?
vários artistas, principalmente os artistas. Eu acho que o pessoal que mais está fazendo live e mexendo com essas questões são os artistas, né? E os psicólogos. Os psicólogos estão sendo muito importantes também nessa época. Então, mas tem essa. O que eu tenho visto, assim, eu tenho lembrado muito dos textos, né? Até estou relendo do Ben-Shur Han, vocês conhecem? Sociedade da Transparência. Aham, No Enxame também, né? Tenho retomado um pouquinho, né? E tava até porque hoje à tarde eu também tenho uma apresentação lá junto com o Kiko Barreto, na Universidade Federal da Bahia. Aí estava relendo um pouco, né? Também por causa de tudo que está acontecendo sobre essas discussões, né? Ou seja, dessa passagem, né, que a gente teve de um momento da sociedade eletrônica, né, para a sociedade digital e como essas interfaces chegam, né, como essa mídia entrou nas nossas vidas e que crítica, né, e que tem um barulhinho, né, e que até que ponto, né, elas colaboram, né, para aproximar as pessoas ou elas fazem com que o isolamento ainda seja mais acentuado. Né? Já estamos isolados, mas então o que tem assim de interessante mesmo nesse momento através dessas mídias, né? Então eu acho que esse trabalho, né, assim respondendo um pouco para o Bicho Han, que ele acha que nós vivemos um enxame e que nesse enxame nós não conseguimos ter aquela voz, né, da massa revolucionária que as mídias eletrônicas possibilitavam de uma certa maneira, né, através do próprio sistema, mas nós nos encontramos só com esses grupos, né, e esses grupos que, na verdade, acabam se isolando. Né? Então, acho que essa participação nesse contexto das mídias, das redes criativas, né, como o Process, assim, aquelas experimentações que o próprio Google faz, né, apresentando, ou seja, propostas de hoje, né, que estão sendo elaboradas em função desse isolamento, sejam tão também interessantes e, de uma certa maneira, para mim, ele rompe com essa bolha, né, onde nós nos inserimos. E aí fiquei também pensando fico revendo um pouco a teoria do Bruno Latour, né, a teoria Torrede, onde vai aham. falar exatamente da relação humano-não humano, né, que é um tema tão forte. E aí estava conversando também assim nas aulas, né, com alguns alunos de design, porque eles estão assim, repensando, né, muitas das interfaces, né, que nós temos hoje, com outras possibilidades de interação, né, mas através da voz, mas não nessa interação, nessa relação assim, social, mas a interação com as coisas, né, com os não humanos, né? Então, eu acho que é isso com a inteligência artificial, né, deep learning, que ou seja, nessa confluência, né, que acaba que vai acontecer, eu acho que algumas outras coisas que são interessantes e ao mesmo tempo a gente está vendo fake news, né, que Uhum. esses robôs fazem, que as empresas estão comprando. Então, eu acho que tudo isso é um momento assim de reflexão bem importante e nós, assim como de uma certa maneira nós temos o controle do código, né? Então a gente faz parte do que o Willem Flusser vai falar, de uma elite, né? De uma elite que tem esse domínio de que maneira, né, vai usar, está usando isso para nesse momento, não é? Uhum. Em função dessas discussões. É, E eu acho assim que atualmente é importante também. Eu venho assim de uma geração bem tecnotópica,
né? Mas a gente está num momento assim que percebemos como, por exemplo, nossa eleição foi manipulada, né? Coisas assim que naquele momento não estávamos atentos, né? Mas agora realmente nos damos conta de que tem um lado assim bem perverso, né? E a gente acha que a sociedade tecnológica acabou caindo em função do uso desse uso, né? Dessas pessoas como nós que têm esse controle, ou seja, que têm esse poder, né? De trabalhar com esse código, né? Nós somos os programadores, né? E aí esses programados, né? Como é que eles ficam? É um pouco isso que, ou seja, esses programados estão sendo levados à morte, né? Estão Ah, aí na rua se contaminando e, Su, e agora? só um pouquinho, porque já deu o nosso horário. Aí eu vou fazer uma introdução e a gente já Ah, não começou. começou ainda, eu estou aqui. Na verdade, começou já. Mas assim, é porque a gente tem. Eu vou fazer uma introdução, aí eu vou apresentar um pouco do o que que é o projeto, aí eu vou falar um pouco de você, da sua trajetória, e aí eu vou fazer alguns questionamentos básicos para a gente iniciar esse bate-bola, que na verdade já começou, né? Então vamos lá. É, vamos fingir, Organizando aí. vamos fingir que a gente está começando agora. Hoje teremos a terceira edição do projeto Arte e Inovação em Tempos de Pandemia. É um projeto de extensão aprovado em edital da Universidade de Brasília. E devido ao rápido avanço do Covid-19 em solo brasileiro, as pessoas ficaram mais em casa. E a partir disso, propomos a utilização da transdisciplinaridade do conhecimento para a produção de conteúdo audiovisual por meio de lives, com pesquisadores, artistas, membros da comunidade tradicionais e da cultura popular. Esse projeto busca gerar conhecimento transdisciplinar e disseminá-lo à sociedade em geral, e assim promover democratização do conhecimento. Esse pensamento plural é incentivado e desenvolvido no âmbito do Media Lab UNB, que integra a rede Media Lab BR. Nessa edição, temos a honra da participação da nossa querida professora Suzete Venturelli, direto de São Paulo, e daqui a pouco tem uma escala na Bahia também, né, professora? Tem mais E aí, mais tarde você já vai estar na Bahia. Ó, você está de manhã em Brasília e à tarde na Bahia. Olha que coisa legal. Que a minha também Argentina. é de São Paulo. Então, assim, ó, e também minha orientadora do mestrado em arte contemporânea na UNB. Então, assim, um breve histórico para quem não conhece. Desde 1986, ela atua como professora, artista e pesquisadora na Universidade de Brasília, no Instituto de Artes. Foi coordenadora dos cursos de graduação e pós-graduação em artes na Universidade de Brasília. E na instituição, ela iniciou o programa de pós-graduação em arte em 1991, na área de concentração de arte e tecnologia da imagem. Nesse mesmo ano, inaugurou o primeiro laboratório dedicado à arte computacional, que passa a ser o laboratório de pesquisa em arte computacional, que é o Media Lab, do qual nós fazemos parte, e que integra hoje o Media Lab BR, que é coordenado pelo Cleomar Rocha, que foi o nosso primeiro entrevistado e também é meu orientador no doutorado. Então, esse espaço, o Media Lab, ele funciona como um ateliê para a área, reunindo artistas pesquisadores de arte computacional. A professora Suzete já ganhou diversos prêmios na área de artes e expôs em várias galerias, as maiores aqui no Brasil e algumas no exterior, e é autora referência na área de arte e tecnologia. Ela coordena o Encontro Internacional de Arte e atualmente é professora titular da Universidade de Brasília e professora da Universidade Anhembi Morumbi, e também é bolsista CNPq 1B. Muito bom. Fiz uma apresentação legal, né? Então, É. assim, professora, eu vou retomar até o que eu coloquei na minha dissertação de mestrado, uma fala sua que eu peguei no seu primeiro livro de 2004, e depois uma complementação que você colocou no livro de 2016. Venturelli, 2004,
entende que os avanços tecnológicos proporcionaram novas formas de se fazer a arte e as vanguardas dos movimentos artísticos buscaram incorporar novas técnicas e ferramentas às suas criações. Explicita que os movimentos artísticos do século XX, de modo geral, introduziram na arte o desejo pelo novo e rejeitavam cânones de uma tradição determinada pela classe burguesa. Por novas tecnologias, entende-se a fotografia, o cinema e o vídeo, e por tecnologias contemporâneas, as computacionais. Venturelli, e aí já um apanhado de 2016, complementa que uma das principais características da arte do século XXI é a liberdade em relação a todo controle autoritário e prescrever normas racionais pela estética, e tem como objetivo desenvolver a estética, a força da reflexão e assim romper com as alienações das massas, que era bem o que você estava falando agora há pouco, né? Bom, e não querendo puxar a sardinha para esse projeto, mas esse projeto ele traz esses elementos, né? E então, assim, eu queria que você falasse um pouco mais, retomando o que você estava falando, que eu acabei interrompendo para fazer essa apresentação, né? É, eu queria que você falasse um pouco sobre esses avanços tecnológicos por meio das suas experiências junto ao Media Lab, é, na verdade, iniciando pelo o que é a arte computacional, né? Como você vê essas questões. Então, obrigada pelo convite, Rodolfo, e também pela apresentação. Tive muita honra de orientar você também. Foi um trabalho importante também, né, no avanço aí do nosso conhecimento nesse contexto. Então, eu acho que dessa síntese, assim, que você fala assim, do que eu citei em 2004, eu tenho a acrescentar que há uma mudança assim, né, da mídia eletrônica para a mídia digital, então há uma confluência, né, é importante dos artistas para que eles saíssem, né, de um certo sistema burguês, onde o meio, né, dizia exatamente o que mostrar e como mostrar, né? Então essa fala minha aí foi mais nesse sentido também, né? Ou seja, o artista que subverte uma ordem, que discute os meios, que discute a sociedade, aproxima a arte do social e as tecnologias de comunicação computacionais, né? Essas tecnologias, elas, de uma certa maneira, propiciaram, né? O artista que ia para a rua fazer intervenção, né? Sem ter assim, um controle nesse sentido, né? Discutir o projeto moderno, que é universalista, uma coisa que vem de cima para baixo, né? Onde todo mundo vai usar a mesma cadeira, a mesma coisa, né? Para se colocar e questionar, né? E tentando caminhos alternativos, que era uma palavra que nos anos 1970, 1980, nós usávamos bastante, né, para poder fazer intervenção urbana, né, grafites, né, stickers, né, que era um movimento assim, da arte na rua. Né, e esse movimento foi muito forte, tanto que surge daí, né, alguns trabalhos, assim, algumas teorias como a arte sociológica do Fred Forrest, é, que eu assim fiquei amiga também e tenho bastante assim admiração, né, pelas posições que ele coloca, inclusive através de manifestos. E, e nesse momento as mídias foram super importantes, porque de uma certa maneira, era possível fazer transmissões, mesmo com as mídias eletrônicas, né? Ou com outros sistemas de conexão, assim, sistemas alternativos, né? De propósito. Então, nós saímos de um sistema pré-determinado, determinístico, que até hoje existe, né?
te coloca numa caixinha e passamos a criar um outro caminho. E esse outro caminho que da rua para o ciberespaço foi muito interessante, né? Porque Aham, aí você entra nessas redes de comunicação, nessa possibilidade de transpor, inclusive, fronteiras culturais e para encontrar ou seja, outras pessoas, né, que estavam também tentando fugir, né, e estabelecer seus próprios caminhos, né, sem se submeter a um sistema bom, que nós encontramos até hoje, né? Então, isso foi bem importante também, né? Então, que é essa relação da arte, né, dos sistemas computacionais e também os meios, né, de comunicação. aham. É, e como é que você, assim, como que surgiu a ideia de montar o Media Lab na UNB? Você já tinha retornado, porque você fez a sua formação na França, na Sorbonne. E aí você já tinha retornado, essa ideia surgiu lá na França, foi aqui no Brasil quando você retornou, como que surgiu essa ideia? Porque você tem, seu mestrado, ele foi em História da Arte, não foi? Então, eu fiz a graduação aqui na Universidade de Mackenzie em desenho e plástica, licenciatura em Ah, desenho e plástica. Aí fiz um dos diplomas de estudos aprofundados, né, que é um tipo de mestrado francês. Um deles foi sobre Portinari, na História da Arte e Arqueologia, em Montpellier. Aí fiz um outro que, junto com o doutorado, né, que é o primeiro momento assim, do doutorado na Sorbonne, sobre intervenção do artista plástico em contexto urbano. Eu comecei, né, e dei continuidade no doutorado. Bom, aí eu já estava assim para terminar, né, esse doutorado quando me avisaram que haveria concurso público, seria o primeiro concurso público nas universidades do Brasil ah, para professor. Então, isso foi em 1980, 1985, quando me avisaram. E aí eu já me preparei, então, né? Eu ainda não tinha terminado o doutorado, era doutoranda, me preparei para retornar para o Brasil e tentar. Aí fui para a Universidade de Brasília com a cara e a coragem, com meu portfólio em papel, embaixo foto, fotografia, vídeo, mas o vídeo ah, ainda era destacando, não era assim tão democrático quanto hoje. Você tem que ter o equipamento, que era super pesado, né? Mas eram mais as fotografias e aquilo que eu trabalhava como artista plástica, né, que eu levei, e vão além de uma algum pensamento assim que no momento a gente chamava de transvanguarda, ah, né, que era além da vanguarda, que era do Achille Bonito Oliva, um teórico italiano, né? Tem até que retomar um pouco essas coisas, mas que foi super importante e que falava desses caminhos alternativos. E aí, chegando lá, eu fiz o concurso. Não, entrei primeiro como professora, como todo mundo faz, a substituta, visitante. E aí, no meio do ano de 1986, comecei a dar aula no CEUB também, no ensino médio, né? Como tenho diploma de licenciatura, também fui lá. E tinha bolsa para o meu filho, estava assim, super sem dinheiro, né? Tentando me virar. E foi lá, eu fui aceita também, foi muito legal, porque como eu fazia intervenção urbana, com pintura mural, grafite, aí eu fui convidada para dar aula por causa dessas coisas também, né? ah, Então, havia uma abertura, né, na escola para esse tipo de trabalho, que não era aquele de cortar bandeirinha, né, para São João, né, eu fazer florzinha para colocar na parede, né? Então, foi bem legal. Achei que aquele momento era um momento também no Brasil, né? ah, Tinha acabado a ditadura, até a Sueli Ronick, né, fala que foi um momento assim
da macro e micropolítica se encontrando, né? Até o Guattari veio aqui para o Brasil, né? E fez uma cartografia aí com ela, né? Vendo o que estava acontecendo no Brasil. Foi muito bacana, né? Também ou seja, a tentativa, né? O que aconteceu foi bem legal do concurso público, Aham. né? Antes, né? Os professores eles eram convidados, né? Por um grupinho, né? Assim, no caso da Universidade de Brasília, antes desse concurso, alguns professores entraram de uma maneira um pouco esquisita, estranha, né? Que era assim imposta, né? Ou Uhum. seja, o reitor que estava lá há 20 anos, Azevedo, né? Ele então escolhia quem, ou seja, eram filhos, né, esses filhos da ditadura, enquanto que nós já viemos com essa nova geração, né, a partir dos anos, eu acho que dos anos 80 foi o primeiro concurso, né, foi assim, em arte, pelo menos em 1986, então essa geração, e, ela, e eu vim com aquele espírito, né, de trabalhar na universidade, onde é um espaço assim, multi e transdisciplinar, interdisciplinar. Aham. Encontrei pessoas assim também animadas, né, super para mudar, né, o Brasil, fazer parte dessa mudança e para não trabalhar mais de maneira cartesiana, né, onde cada área ficava na sua caixinha, entendendo as ideias, né, de Capra, né, sobre o ponto de mutação. Então, toda essa literatura, né, que surge nesse momento também foi super importante, né? Estamos num sistema, né, complexo, Edgar Morin, então todo mundo, assim, essas ideias efervescendo e as discussões, né, que surgiam então a partir disso, eram discussões que iam além da própria universidade, né? Então havia assim, esse interesse, né, de provocar também a aproximação, a inclusão de pessoas através de cursos de extensão. Então, aí É, então, como é que faz? Isso acontece porque nós estamos também nesse meio universitário que tem uma liberdade de pensamento, entendeu? uhum. E aí, quando você introduz o Media Lab, você já estava trabalhando porque você tem uma formação mais nas artes plásticas, né, como você falou. E como é que foi essa transição para esse meio mais digital, arte computacional? Então, foi que não era só nas artes plásticas, por exemplo, na Soborne, eu tive a sorte, né, de ter encontrado o François Monard, que é o marido da Vera Monard, né, que é uma das pioneiras de arte computacional, e Frank Popper, né? Frank Popper escreveu Arte, Ação, Participação, onde ele mostrava, né, incrível, né, os seminários que eu assisti foram assim, Deleuze, né, também, né? Então, que discutiam exatamente esses avanços, né, da tecnologia e bom, eu trabalhava com performance, intervenção urbana e envolvida por essas questões, né, dessa relação da arte e sua função na sociedade, sempre nisso. Então, contexto computacional entrou nisso também, né? Porque eu tinha agora espaço de estar em vários lugares, né? Ao mesmo tempo, encontrando as pessoas e aí surgiram os mundos virtuais com seus avatares. Aí Aham. as pessoas vieram nesses mundos e foi assim um caminho interessante e também de experimentação, né? Aham. Sempre aquela necessidade de se estabelecer como um produto terminado, tanto que tem muita coisa que continua depois de não sei quanto tempo, algumas ideias param porque não deu por causa da tecnologia, outras continuam, e isso depende também do encontro que nós temos com as pessoas, não é por acaso, mas é muito em função desse meio do que também foi possibilitado
ou seja, no espaço de encontro entre arte, ciência e tecnologia, que, a meu ver, se deu para mim na universidade estudando, né? Tanto que o meu doutorado, ele é, assim, acho que eu sou uma das primeiras a fazer doutorado, né, em arte, em ciências da arte fora do Brasil. A maioria eram professores de história da arte, da teoria, não havia esse espaço, né? E o Aham, meu orientador, ele criou esse departamento dentro da Sorbonne, em Paris 1, em Saint-Charles, né? E onde esses artistas experimentais que vinham também muito desse que tinha uma relação com a arte cinética, que vai lá para o construtivismo também, encontra, né, outras relações com alunos que faziam performance. Então, foi essa, essa mistura, né, de culturas e de técnicas e essa não mais separação entre razão e emoção, né, que aham. também em ciência começa a surgir, né? Então, artista é só emoção, não, né? A razão, bom estar nesse caminho. Então, tinha os artistas mais ortodoxos, né, que trabalhavam mais assim, numa visão mais ortodoxa mesmo, né? Desse tipo de produção, mas há depois uma confluência nessas tendências. E aí surge o que o Arthur chamou de prospecções, né? Aham. Éticas, né? Eu achei legal, essa exposição foi muito bacana, né? Que ele fez essa curadoria também, acho que mostra bem isso também, né? É, não, isso é bem legal. Inclusive, a exposição, ela tá online, né? Ela Sim, continua. uma prospecções afetivas. Uhum. E aí o pessoal pode entrar, pelo que eu li, ela fica 24 horas por dia, ou seja, uma exposição, uma galeria virtual 24 horas por dia que a pessoa pode visitar quando quiser, né? Isso é É bem legal. online, É, então, e assim, prospecçõesafetivas.medialab.nb.br, que é o aham, endereço. isso. Quem tiver interesse, né, pode dar uma visitada e está aberta 24 horas por dia. Isso é bem legal, porque, assim, é o que o Mas seria cineasta. interessante, né, ter uma galeria que fechasse online. É, mas assim, isso é interessante porque assim, essa nova forma de cultura e de pensar, né, é muito diferente, né? Assim, os horários, então tudo, essa transição, ela é bem legal, né? É, professora, só retomando assim, que você estava falando antes do Byung-Han, né, antes da gente dar aquele leve corte e trazer a apresentação. É, você falou sobre o código, né? Hoje em dia, a linguagem, o código, é uma nova linguagem. E, assim, a grande maioria das pessoas são analfabetas, por isso que você também tinha falado que existe uma certa dominação pelo código. Você podia retomar um pouco isso? Porque, assim, querendo ou não, essa nova linguagem, ela também, no meu ponto de vista, é uma linguagem que é um pouco elitista, porque não é todo mundo que tem acesso, né, assim, a esse tipo de linguagem. É, e nós vivemos, assim, num país que a maioria das pessoas, assim, pelo menos em situações de distanciamento de grandes metrópoles, tem um certo nível de analfabetismo muito alto da nossa própria língua portuguesa. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, que nem você estava falando, que isso pode ser um dos motivos também dessa dominação, né, de você ver pessoas defendendo esse governo que não faz o mínimo sentido e tal. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Pois é, eu vou falar mais assim, pensando mais na questão da formação de uma linguagem, né? No Aham, caso, quando a gente vê, assim, especificamente sobre o design de mídias digitais interativas, né? aham, Porque essas interfaces, né, como nós percebemos hoje, elas são também interfaces que surgiram a partir de uma linguagem visual e que aham, por trás, né, ou seja, é a linguagem visual que por trás tem está fortemente relacionada, né, com códigos, né, computacionais que nós não percebemos, né, na medida em que interagimos, mas que foram importantes, né, nessa interação humano-computador.
né, nessa interface, nessa interação humano-computador, Uhum. possibilitou até mudanças, né, importantes, do modo da aproximação, né, com esses dispositivos, desses dispositivos, com nosso modo de pensar do humano. Então, é muito, assim, só para dar um exemplo, a gente pode chamar a máquina de escrever que ela tenha uma interface lá, o teclado, as teclas, né? Eu sou dessa época, né? Puxa para cá, você errou o texto, você tem que parar, levanta, passa uma coisinha lá para apagar, abate e continua. Isso daí atrapalha enormemente o seu fluxo de pensamento, não é? Então, hoje nós temos essa outra interface dos editores de texto, por exemplo, isso é automático. Então, o modo de pensar, ou seja, está muito mais perto né, do que da maneira, né, de como nós somos, né, essa interface. Então, por isso que hoje eu acho que a tecnologia já faz parte do corpo, não é mais uma extensão, como um lápis, como uma caneta, né? É diferente, não é só ação e reação, né? Aham. Você tem e outras. Bom, então acho que nesse sentido, né, que eu vejo essa importância nesse momento dessa construção, né, que vem através de uma linguagem que possibilitou uma maior interação humano-computador, né? Agora tem uma coisa que você colocou sobre a questão do analfabetismo, né? Mas tem algumas experiências, né, que eu acho assim super importantes, como da experiência de Nicolas Negroponte, né, que foi diretor do MIT durante muitos anos, e ele propôs, né, isso foi em 1990, né, ele foi até para Brasília e estava tentando trazer para cá um projeto que ele tem, né, que é um computador com criança. Aham. Né? Então, um computador onde, tipo um tablet na época, com vários programas, softwares, que as crianças trabalhavam sem nunca terem ligado um computador. Né? Então, crianças não alfabetizadas, ele levou essa experiência para vários lugares, né? Na África, não me lembro exatamente que país. Então, você vê as crianças no meio do nada, no deserto, sem escola formal, e ele entregou esses computadores para as crianças. E aí ele conta, tem até um documentário dele muito bom, né, um vídeo, quem quiser conhecer essa vida dele em 30 anos, né, ele conta que eles só ligaram, acho que nem precisou ligar, elas descobriram onde ligava a máquina e que uma semana já estavam mexendo em várias coisas e um mês aprenderam inglês. É, é incrível, né? Então tem essas experiências, elas não são divulgadas. Eu acho que tem um lado muito bacana da tecnologia e que de repente não é só pela escola formal, Aham. né, pela isso, né, isso possa acontecer. Então, hoje nós já falamos, né, da geração millennium, né? Não sei se tem a das minhas netas nasceram, uma tem 3, outra 4 anos e um vai nascer agora esse ano. Que geração, qual o nome, né, que nós vamos dar? E que há assim uma mudança muito grande, né, na psicofísica, né? Ou seja, nesse nosso, né, no humano. É uma mudança assim que acontece muito com essa possibilidade da interação humano-computador e agora o que vai acontecer com interação, né, com máquina-máquina, né, Aham. e humano não humano, como nós falamos hoje. Né? Isso entra na parte da conceituação de pós-humano? Então, a gente tem umas diferenças, né, entre o transhumanismo e o pós-humanismo,
No contexto do pós-humanismo, a gente tem no transhumano, é uma retomada do humanismo, né, do renascimento, ainda a gente vê o humano no centro de tudo, é assim que eu estou entendendo, né, no transhumanismo, Aham, enquanto que no pós-humanismo há uma tendência a humano estar incluído dentro de um ecossistema, né? Então, hum, essa relação humano, máquina, natureza, é importante, não há uma separação entre cultura e natureza, há aham, uma consistência nisso, e onde a máquina, então, faz parte natural, né, que ela faz parte da nossa evolução no sentido darwinista. uhum. Então, assim, ela evolui, aí, ela evolui em conjunto com o homem ou ela evolui em um sentido diferente? Eu não Não, tô... ela é humana, ou seja, tem sido quem produz isso é humano. Então, ela é natural e tem muita coisa tem sido desenvolvida em função da sobrevivência da espécie, Aham, porque nós compreendemos melhor como nós funcionamos, né? uhum, Então, essa tendência assim do pós-humanismo, a gente vê que tem aquela universidade do Google, tem muita gente trabalhando, né, como o Roy Kurzweil, que trabalha lá, ele é um pós-humanista, aham, e né, então ele percebe que a inteligência artificial, né, esse momento, né, é, onde da singularidade vai acontecer em breve, né? Daqui a acho que uns 20. Tem um gráfico lá que eu não estou me lembrando bem, mais ou menos em que ano, acho que é 2045, que haveria esse momento, então, onde as máquinas, né, a máquina vai ter consciência, né? Mas ninguém sabe muito bem onde está essa consciência no cérebro, né? Então, a aham, gente tem um pouco de, assim, já tem eu falo, um genoma, né? Esse genoma do cérebro eles apresentam, né? A neurociência tem apresentado, mas me parece que ainda a discussão sobre essa consciência, né? Onde exatamente ela está, porque nós já temos assim uma visualização do cérebro de várias coisas, né? Quando, por exemplo, estamos diante de um fenômeno estético, uma parte do cérebro ele reage. Isso tem comprovado que a estética é algo não é só cultural, é fisiológico também, porque nós reagimos, né? Então uhum, não pode ser só cultural. Então daí surgiram outras coisas, tá? Então deve ter uma matriz, né? Se todo mundo reage no mesmo lugar, né? Independente da cultura, talvez a questão da estética, né? aham. Pode ser que tenha uma matriz para isso, né? Quem está Para que agrade ou deixe de agradar. isso é bem interessante. Quem que está pesquisando isso? O nome que você falou? O rei Kurzweil, Ah, Tem right. Raimundo, né? Kurzweil é K. É, então, professora, eu acho que a gente pode passar um pouco mais. KURTZW, alguma coisa assim o nome dele. Depois a gente pega e passa para quem quiser também que estiver assistindo. É, então, a gente pode, acho que passar por uma parte, assim, talvez um pouco mais. Você citou Deleuze e Guattari e tal. E eu acho que Mas, a gente pode ir para uma parte talvez um pouco mais filosófica e até daquele trabalho que está sendo desenvolvido no Media Lab, né? Então, assim, que foi até aquele que você apresentou dos Estados Unidos, que foi desenvolvido pelo pessoal. É, Você podia explicar um pouco como é que é o funcionamento daquela obra da Orquídea? Como que foi a concepção dela? da orquídea e do carrinho, do food Isso, que truck. imprime, que imprime. E assim, porque Ó, ela, que ela, ela tenta aguçar vários sentidos. ó, que Oxford.
né, Arthur? Não sei se ele está por aí. Ele pode escrever, ele não consegue falar, mas ele pode escrever. Mas Então, e a ideia surgiu. Bom, a ideia surgiu em função dessa relação arte, tecnologia, natureza, uhum, e como essa tecnologia poderia também ser manipulada pela natureza, como a natureza poderia controlar, e de uma certa maneira a gente sabe que há no contexto do conceito de emergência, a complexidade, né, tem sempre aquela. Até o Steven Johnson, né, fala um pouquinho sobre como, por exemplo, um formigueiro, né, consegue, ou seja, umas formiguinhas daquele tamanho se comunicarem e desenvolver aquela coisa que é tão complexa. Então, estudando um pouco essa questão, né, da emergência, de como, ou seja, a natureza, que não é essa natureza humana, também tem esse mesmo poder, né, de se comunicar, de produzir algo tão espetacular, sublime, né, como é a própria natureza. aham, E, inclusive, essa palavra surge, né, no século XVII, é cunhada, né, por Longino, para tentar dar significado, né, a natureza, que é essa que nós buscamos dominar, né, e, e defender, né, agora o tempo todo, né. Então, acho que foi nisso que esse trabalho surge nesse sentido e hoje nós temos alguns sensores, né, que podem captar alguns sinais, né, emitidos do ambiente, de vários da terra, das plantas, do sol, bom, das energias, né, e todas que tem por aqui. E esses sinais, então, poderiam ser convertidos de alguma maneira em algo que metaforicamente para nós seria essa possibilidade, né, ou seja, de uma planta, uma orquídea, controlar uma impressora 3D. Foi essa viagem que nós fizemos, mas aqui não tem nenhuma assim, busca para comprovar, né, a verdade, mas é mais uma possibilidade que, com certeza, isso vai ser. Ou seja, essa possibilidade está acontecendo. São vários artistas fazendo essas relações, né, e essas aproximações, né? E daí surgiu, então, na continuação, a ideia, em função de outras questões que entraram, da professora Lisa Minari, da Universidade de Brasília, que trabalha com comunidade de risco, né, de um projeto que chama Catadores Gastronômicos, e aham, aí também, a gente pensou também nessa plantinha, nessa flor, imprimindo, né, comida, né, dentro desse contexto aí, né? Então aham, seria aí surgiu o Pralada fez junto com o Arthur, né, e eles elaboraram toda uma impressora de chocolate. aham. Aí uma plantinha controlava o chocolate que ia caindo num pão, né, imprimindo. Não, bem legal. Assim, mas fora essa questão trouxeram para a arte, também tem como é que eu posso dizer, uma questão mais social, né, de participar desse projeto, de levar comida para essas pessoas junto com esse outro projeto. Tem a questão também de que vocês pensaram, o pessoal, o Arthur, o Pralas, você também, a questão de, tipo assim, de despertar novos afetos e sentimentos e sensações, né? Não foi isso, assim, tanto é que quando o chocolate imprime, eles exalam um cheiro, né? E Ah, depois sim, bem tem a questão. lembrado, Rodolfo. Então, É, você podia falar um pouco disso, como isso é relacionado à arte, né? Porque, assim, está se usando a tecnologia
para adentrar novos sentimentos, causar novos sentimentos no... Outras interfaces, né? Isso. Trazer outros sentidos também dentro da obra, né? Então, Uhum, não só a percepção visual, auditiva, né, onde que nós temos trabalhado muito, mas também o tato, né, que você pega o pão, o aroma, né, ou seja, que te envolve com o olfato também. Então, foi isso está dentro dessa pesquisa, assim, de envolver, né, os outros sentidos, né, também na proposta, né? Não, a gente já tem agora uma linguagem visual, né, que já foi estabelecida desde 1960 para as interfaces gráficas, que envolve também as experiências de mundos virtuais, que hoje envolve também, de alguma maneira, através de dispositivos, né, físicos, né, como o mouse, joystick e outros, né, que nós temos aí tantos, né, as luvas, né? Agora aham. também essa outra percepção, essa possibilidade de outras percepções estarem também nessas interfaces, né? Não só na interação humano-máquina, mas também com os outros seres vivos também. E vocês foram buscar isso no conceito do Deleuze e Guattari, Só um né? pouquinho. Uhum. E que tem a Lilian tá me procurando aqui. É, e aí eu lembro que quando a gente estava... Ué, ficou baixinho agora? Ficou? Voltou? Tá indo? Não, estranho, Não? né? É. Então, o nosso tempo está quase encerrando, mas assim, eu lembro que vocês foram buscar no Deleuze e Guattari, né? Que eles falam que a obra de arte é um ser de sensação e nada mais. Eu não tô ouvindo agora, Rodolfo, ficou bem baixinho. Não? Peraí. Voltou? Voltou, Não, não? mas fala mais alto, grita aí. Então, vocês foram buscar em Deleuze e Guattari, né? Que fala que a obra de arte é um ser de sensação e nada mais. E foi daí que surgiu também essa questão de trazer essas novas sensações, do tato, do olfato, não foi por aí? Ah, sim. Então, tem essa discussão também sobre a função, né, da obra de arte. Ah, Então, então, além dessa aproximação, né, da arte com a sociedade, há também esse caminho da liberdade, né, hum, dessa liberdade onde você pode propor somente sensação, né? E, de uma certa maneira, você tem essa relação, apesar da sensação, com os perceptos, né? Com todo esse envolvimento, né, dessa pessoa dentro daquele contexto, né, como uma imersão dentro dessas emoções, né, que é tão incrível, que não há, né, como eu falei anteriormente, nenhuma separação entre com a razão, né? Então, essa confluência nesse sentido, apesar de toda a parafernália que tem por trás, né, da arte tecnológica, a arte computacional, você tem esse outro tipo, né, de aproximação nessa interação, na interatividade aí com as pessoas, né? aham. Bom, professora, o nosso tempo está acabando. O nosso tempo está acabando. Tá? O nosso tempo está acabando. Tá bom. E você quer falar mais alguma coisa? A gente tem mais poucos minutos, ou então a gente pode ir despedindo. Eu queria agradecer muito, Rodolfo, essa oportunidade e dizer que você está fazendo um excelente trabalho, parabéns a esse momento, é disso mesmo, e a gente tem que gritar fora Bolsonaro! Fiz até um trabalho sobre isso, vou aqui mostrar para vocês. Deixa eu ver que eu queria mostrar, só um pouquinho, é bem rapidinho. Tá. Esse daqui é uma visualização de dados das pessoas que estão contaminadas. Eu peguei Abaixa um alguns pouco. dados assim da.
como é que fala, da África e Aham. aqui do Brasil também. E do dia 20, né? Eu procurei tratar. E esse aqui é o trabalho que eu fico exercitando o meu pulmão. Vocês estão vendo? Abaixa um pouquinho mais. Isso. Aí. Aí eu fico exercitando o pulmão assim. Fora Bolsonaro! Esse é o melhor. Hã? Esse. Então tá. Tchau, professora. Beijo! Beijão. Luta aí! Na máscara, continua. Tchau, tchau. Tchau! Então, pessoal, vamos nos despedindo agora da professora Suzete. Semana que vem teremos mais duas lives, uma com o professor Antenor, que é coordenador do Media Lab UNB, e vamos tocando em frente o projeto aí que está bem legal, os convidados são show de bola. Tchau, tchau. Tchau! Vou desligar. Tá.